Vamos lá, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje é o nosso terceiro vídeo, não é, de apresentação de conceitos básicos de uma drogaria, aquilo que você precisa saber e aqueles cuidados que a gente tem que tomar para evitar complicar um pouco mais o quadro do paciente, né, daquela pessoa que procura o seu serviço. Antes de eu iniciar aqui a falar um pouco sobre o assunto, roda a vinheta. Vamos lá. A aula de hoje ela vai ser um pouquinho diferente, certo? Tanto que o cenário está diferente, a câmera, no caso, né, está abrindo mais o espaço, justamente porque eu quero ver se eu consigo dar um pouco mais de movimento e dinâmica para o vídeo, tá? Então, eu vou fazer a gravação, vou falar aqui sobre o que eu tenho para falar, né? E depois eu vou editando e colocando algumas animações, exemplos, tá? Depois na edição do vídeo. Então, vamos iniciar hoje aqui falando sobre o seguinte. Quando você decide trabalhar em uma drogaria, em uma farmácia, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que você vai lidar diretamente com a saúde das pessoas. Você vai lidar com pessoas que muitas vezes estão doentes, muitas vezes não são muito instruídas, e então você precisa estar a todo tempo se politizando, certo? Para poder evitar erros. Se você pesquisar aí erros de medicação no Google, eu vou trazer aqui algumas amostras de algumas notícias que saem justamente por venda errada de medicamento, casos em que o problema do paciente é agravado, casos em que o paciente precisa ser hospitalizado e muitas vezes, infelizmente, chega até a óbito. Então, como você está lidando diretamente com saúde, com a vida das pessoas, você precisa estar sempre atento e sempre consciente daquilo que você está fazendo. Em uma situação ideal, o que deveria acontecer durante um processo de consulta, né, de um paciente, de uma pessoa, até mesmo se você um dia for passar por uma consulta, faça isso. A pessoa que mais deveria saber o que é que ela vai tomar e como que ela vai tomar é o paciente. O médico ele tem a obrigação de informar como que o paciente vai tomar o medicamento, por que que ele vai tomar aquele medicamento, quais os problemas, os perigos que aquele medicamento tem. Só que a gente sabe que na prática, muitas das vezes, o paciente não sabe nem qual medicamento que ele vai tomar. Muitas das vezes a gente pergunta qual a doença que ele tem, o que é que ele está sentindo, e ele também não sabe dizer, não sabe explicar. A gente percebe que o paciente, muitas das vezes, não se preocupa com isso. Ele simplesmente confia que as pessoas vão entender e que no final tudo vai dar certo. Então isso dificulta ainda mais quando a gente vai atender uma pessoa, aumenta ainda mais o nosso trabalho para que a gente consiga fazer isso de forma correta. O primeiro desafio que a gente enfrenta numa farmácia é a leitura de receitas. Idealmente, a gente bastaria ser alfabetizado para poder conseguir ler uma receita, não é verdade? Que aí você iria lá, lia o nome do medicamento e pegaria. Mas a gente sabe que muitos prescritores têm a letra assim, como é que eu posso dizer? Tem aqueles que têm a letra mediana, tem aqueles que têm uma letra pequena demais, grande demais, garrafais. Então, na prática, no dia a dia, a gente vê que muitas prescrições são difíceis de a gente entender. E a gente precisa usar alguns recursos, né, para poder conseguir entender o que é que diz aquela receita. Mas, antes de qualquer coisa, fica uma dica. A receita ilegível, ela não precisa ser aceita, tá? Se você tem dúvidas de um medicamento, obviamente a gente está lá na farmácia, a gente precisa vender, né? A gente tem metas para bater, então a gente precisa fazer a venda dos medicamentos. Mas como eu disse, a gente está lidando com a saúde das pessoas. Então, na impossibilidade de a gente conseguir oferecer o tratamento correto, não ofereça nenhum, tá? Peça para o cliente voltar lá no médico, no prescritor, e peça para o paciente pedir para o prescritor reescrever a receita de forma legível, né? Hoje em dia, com o recurso das receitas digitais, fica muito mais fácil, né? E tem muitos prescritores que se beneficiam disso. Aqueles que têm a letra um pouco ruim podem fazer uma receita no computador, né? Imprimir e assina e carimbo embaixo. Então isso já alivia bastante esse peso que a gente tem, né? Mas ainda assim saem muitas receitas manuais, com a escrita bem difícil de entender. Então, aspectos que a gente pode estar observando numa receita para poder identificar qual seria o medicamento, né? Para quem já tem muito convívio, muitos anos de experiência em farmácia ou lidando com medicações, né?
já sabe mais ou menos o que seria, já fica com aquela pulguinha atrás da orelha, querendo saber se é aquele medicamento, e só se utiliza de outros recursos para poder confirmar, né? Por exemplo, chega lá uma prescrição de dexclorfeniramina. A gente já sabe que esse medicamento ele é utilizado muitas vezes para alergia, né, para quadros alérgicos. Então a gente sempre pergunta ao paciente: mas você vai tomar esse medicamento por quê? E aí o paciente pode dizer: eu tenho uma coceira na pele, ou então eu estou espirrando muito, eu estou tossindo muito. E aí a gente já sabe que realmente é aquele medicamento que o médico prescreveu. Se você já não tem muita experiência, não entende muito sobre medicação, sempre pergunte a uma pessoa que esteja do seu lado, um balconista mais experiente, de preferência um farmacêutico, alguma pessoa que tenha um conhecimento técnico maior do que você, até mesmo para confirmar se está tudo certo, se pode dispensar aquele medicamento, se aquilo não vai fazer mal para o paciente que está tomando, né? Então tá, ler a receita já seria o primeiro desafio que a gente tem numa farmácia. Outros desafios muito grandes que a gente tem: os nomes de medicamento. Os nomes de medicamento muitas vezes podem ser confusos, podem ser parecidos, grandes, e isso é uma das coisas que também dificulta na hora de dispensar. Como se não bastasse muitas vezes o nome ser muito difícil de pronunciar, a caixa muitas das vezes é igual, porque é fabricada pelo mesmo laboratório, são medicamentos genéricos, então produzidos ali de laboratórios concorrentes, porém com nomes bem parecidos. Por mais que você veja lá na receita, leia a receita, é uma receita digital, você consegue entender perfeitamente o medicamento que está prescrito ali, mas na hora que eu vou pegar eu não me atento, e aí eu acabo pegando um que é parecido e que não é o mesmo, né? Há um tempo atrás, eu não sei se vocês chegaram a ver essa notícia aqui, onde um bebê infelizmente veio a óbito porque quando foi comprar um medicamento numa farmácia, ao invés de entregarem para ele o medicamento que foi prescrito, né, que foi o medicamento para enjoo, bromoprida, entregaram para ele um colírio. Aí o erro ele pode ter vindo de qualquer um desses fatores. Pode ter sido uma leitura equivocada da receita, pode ter sido na hora de buscar o medicamento, ele está no local errado, né, ter sido guardado no local errado na farmácia, ou muitas vezes o próprio atendente que foi lá pegar esse medicamento foi de forma muito rápida e pegou o errado, né, mesmo que ele estivesse no lugar certo. O que é inegável é que tudo isso, infelizmente, custou a vida do bebê. Então, são cuidados que a gente tem que ter e entender, como eu disse no início do vídeo, que a gente está lidando com saúde, a gente está lidando com pessoas que podem ter problemas muito mais graves, simplesmente porque a gente, no momento, não prestou atenção nos fatores, tá? Além disso, prestar muita atenção na forma do medicamento, a forma farmacêutica que a gente chama. Porque muitos medicamentos têm várias apresentações. Um exemplo clássico seria a dipirona. A dipirona a gente tem ela em comprimido, a gente tem ela em xarope, a gente tem ela em gotas, a gente tem ela injetável. Então a gente tem diversas apresentações do mesmo medicamento. Lá na receita o prescritor precisa identificar claramente qual seria a forma farmacêutica. Muitas das vezes ele não deixa isso muito claro, mas através da posologia a gente consegue identificar. Por exemplo, se lá tem dipirona, 1 comprimido ao dia, eu sei que é comprimido. Tantas gotas, eu sei que é gotas. Tantas ml, aí eu já sei que é xarope. Ou ampolas, né? Uma ampola intramuscular, a gente já sabe que é injetável. Então, qual seria o passo a passo para eu identificar e dispensar um medicamento com segurança? Primeiramente, vai chegar lá na farmácia o receituário. Você vai ler, tentar identificar qual é aquele medicamento, certo? Se for um receituário legível, ok, essa primeira etapa vai ser fácil. Se já for um receituário mais difícil de ler, sempre peça ajuda a alguém que tem mais experiência, certo? Pode ser um balconista que já tenha mais experiência com medicamentos do que você. De preferência, pergunte ao farmacêutico que estiver lá presente no local, que é para você confirmar de fato se aquele medicamento que você está lendo é aquele mesmo. Então, após identificado o medicamento, é interessante saber se ele é referência, se ele é genérico ou se ele é similar, porque aí você vai saber localizar melhor ele na sua farmácia. Então, se ele for um medicamento referência, você vai lá no setor onde ficam separados os medicamentos de referência e vai conseguir achar de forma mais fácil. Agora, se ele for genérico, aí você vai no setor dos genéricos e também identifica de forma mais fácil. Então, você vai lá,
localiza aquele medicamento, pega ele e reconfere lá com a receita, vê se todas as informações estão batendo, né? Se na receita diz para tomar tantas gotas, confere se ele é em gotas de fato, ou se diz para tomar tantos comprimidos, confere lá se a quantidade de comprimidos que tem na caixa vai dar para o tratamento todo daquele paciente, tá certo? Se você já tem um pouco mais de experiência, né, com medicamento, sempre confirme se o sintoma bate com aquele medicamento. Pergunte ao paciente: ah, você vai tomar isso porque você está com dor, porque você está com enjoo, porque você está com febre. E confirme, né, se realmente é aquele medicamento que ele vai tomar. Então, finalizando aqui esse vídeo, também tenham muito cuidado na hora de organizar a prateleira, certo? Geralmente as farmácias têm uma composição parecida, né? Onde vão sendo divididos por colunas, e cada coluna vai sendo dividida também em ordem alfabética, né? Do A ao C, depois do D ao E, ao F, e por aí vai, né? Então essas foram as dicas de hoje, certo? Eu espero que de alguma forma isso tenha ajudado você. Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários que eu vou responder, certo? Pode ser por comentário, pode ser por um vídeo novo. Também deixa aí algumas sugestões de cena. Deixa um gostei no vídeo para me saber se está sendo bom, se não está, se essa metodologia melhorou, né, em comparação às outras, ou se você achou pior também, comenta o que é que você achou. E até o próximo vídeo.